Bom dia, alunos da especialização em tecnologias digitais da Universidade Estadual do Ceará. Sou professora Karine Pinheiro, atuo desde a década de 2000 com esse estudo de tecnologias educacionais. Sou PhD com especialidade em tecnologia educativa pela Universidade do Minho e a oportunidade de estar juntos aqui, trocando experiências, porque já tive na educação básica do estado do Ceará, conhecendo os laboratórios de informática, conhecendo a realidade das nossas escolas de educação básica do Ceará, e é uma oportunidade nós, nessa disciplina, discutirmos um pouco alguns conceitos sobre a aprendizagem, que é esse learning, O que é esse learning? Essa disciplina é muito específica porque vai ajudar a compreender o que é o D-Learning, o E-Learning, o M-Learning, nesse cenário de ubiquidade que nós estamos a viver aqui, nessa sociedade em rede. Então, essa disciplina vai trazer um pouco esse panorama, esse panorama situacional tecnológico que vocês já viram nas outras disciplinas. Vocês viram a história da EAD, viram o panorama da sociedade em rede nas outras disciplinas, só que essa vai aprofundar um pouquinho e a gente precisa retomar um pouco esses conceitos, desse panorama, dessa singularidade tecnológica, dessa ecologia comunicacional, que precisa ser compreendida no seu todo. O que é que isso interfere socialmente, culturalmente, economicamente, na nossa perspectiva educacional? O que muda nas nossas formações? O que está acontecendo? E nós nos colocamos no desafio, no final da disciplina, na nossa última aula, em refletir um pouco essas experiências educacionais que estão a acontecer em nossas escolas. Quais os nossos desafios como educadores? Para compreender esses novos panoramas de aprendizagem. Para ilustrarmos essas inovações tecnológicas, vocês vão assistir esse vídeo, A Era Digital, para que a gente possa refletir o que aconteceu desde o Homo sapiens até a atualidade. Sempre precisou de ferramentas para apoiar o seu crescimento neste mundo. Mas até que ponto, como ele usa esse Cibionet, como ele usa essas ferramentas para não apenas se vincular como subserviência dessa ferramenta, mas como alguém que transforma, que melhora a sua vida, A gente criou desde a máquina fotográfica, máquina de datilografar, acho que vocês nunca viram isso, aquela máquina de datilografar na vida. Desde a criação do computador até agora, que revoluções são essas? Que mudança na forma que nós nos comunicamos e como nós temos acesso a essa informação que muda na nossa forma também de aprender. E isso nos coloca num grande desafio. Lembro de uma questão do Enem que tivemos logo no começo da década de 2000, que coloca
a imagem, como vocês podem ver, desse avançado humano com essa criação dessas ferramentas, mas ao passo que vocês podem ver na imagem, vocês podem ver que este homem está curvado ao passo que ele cria essas ferramentas, ele está aí debruçado e curvado, subserviente a essa máquina. Até que ponto nós estamos sabendo usar essa tecnologia para construir um mundo melhor e não para destruí-lo? Como podemos ver na imagem, faz uma metáfora criativa. Se vocês procurarem essas metáforas na internet e nos colocarmos nessa reflexão, vocês vão perceber o seguinte: o diferencial é como a gente tem, como a nossa postura, qual a nossa atitude frente a essa nova tecnologia de informação e comunicação. É o Sibionete que Leonardo Boff nos apresenta. Olha, a internet foi criada há 20 anos, que mudou o nosso panorama de relação com essa tecnologia. Até que ponto nós deixamos de ser reféns para aquele que constrói, para aquele que muda e que quer construir uma vida melhor. Gente, nós nunca imaginávamos trocar mensagens com a rapidez que nós temos hoje. Os telégrafos, os telex. Se a gente visitar um pouco o museu, eu sugiro, visitem na internet o Museu da Telefonia, para vocês perceberem o avanço na comunicação que nós temos. A força da presencialidade, dessa virtualidade, de romper fronteiras de espaço e de tempo, torna, para nós, seres humanos, um avanço significativo na forma como nos comunicamos. Mas isso, como pode nos ajudar na educação? E por isso que é fundamental, nesse primeiro momento do nosso estudo da disciplina, fazer esse panorama com vocês. Fazer um panorama, como vocês podem ver, essa linha do tempo. Por que é importante fazermos essa linha histórica? Porque em cada época social, cultural e cada movimento tecnológico promove novas relações espaço-temporais. E essas novas relações espaço-temporais promovem novas relações com a educação. O que é que acontece, então? Se eu tenho um movimento que antes eu só tinha acesso à informação, né? No movimento de Web 1.0, em que eu tinha só apenas um movimento de acesso à informação. Jim Berners-Lee já dizia que era uma grande revolução a gente ter esse acesso à informação. Essa divisão didática de Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 é eminentemente didática, porque a gente sabe que é uma revolução de conectividade, né? Mas é importante para a gente entender o movimento e a cultura evolucional. E nessa cultura evolucional, isso também acompanha as mudanças educacionais e como a gente está lidando, né, com as nossas formações. Nesse sentido, é fundamental vocês perceberem, na primeira vez que vocês fizeram um curso à distância, lembram? Deve ter sido por carta, por malote de livro impresso. Demorava a ter o feedback do professor, não é isso? Essa época, depois, tem um avanço muito grande com a cultura de massa, com os telecursos, mas o grande diferencial para a gente, enquanto professor, é quando a gente começa um movimento para a Web 2.0. O que é isso? Quando a gente começa um movimento de colaboração. Olha só, o movimento de evolução das ferramentas deixaram de ser apenas informacional. E a gente passa para ter um movimento de colaborar, de trocar. Esse movimento dos ambientes virtuais de aprendizagem, das ferramentas síncronas e assíncronas, em que eu tenho um contato constante com aquele em que muda relativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Outro movimento forte que a gente tem
é com a Web 3.0. Esse movimento, com a Web 3.0, a gente tem com a portabilidade nas nossas mãos, esses widgets. A gente sempre precisou dos widgets, dos relógios, as canetas. Mas com o telefone, com o smartphone, muda consideravelmente. É um pequeno computador à nossa mão. Essa portabilidade faz com que a gente possa ter mobilidade e aprender em qualquer lugar e em qualquer tempo. Por isso, nos ajuda esse panorama da evolução tecnológica até chegar ao Web 4.0, que o Spivak nos apresenta com essa imagem. Vocês percebem que a gente está, a espaço-temporalidade, a luta de espaço em que eu deixo de desterritorializar. Olha só, é difícil dizer isso. Eu rompo barreiras geográficas de tempo e de espaço. Isso é que a Web 4.0 coloca e nos coloca no movimento, gente, incrível, de eu posso estar dando aula aqui para vocês no interior de Quixadá, de Limoeiro do Norte, de Mauriti, mas eu estou online com alunos brasileiros que estão em Londres, trocando experiências e aprendendo junto com ele. Essa transmutação nos coloca numa outra relação com o saber. Essa hiperconectividade exige da gente uma outra relação com o saber, sabe? E coloca a gente no desafio de... Às vezes é difícil vocês perceberem nomes tão difíceis como essas nomenclaturas que apresenta no próprio título da disciplina. The-Learning, E-Learning, D-E-N. Mas isso tem a ver com o avanço das ferramentas com que a tecnologia vai saindo da informação à comunicação. Ao sair e ao promover cada vez mais avanços comunicacionais, vai nos colocando em desafios para aprender de novas formas. E nos exige, né? Por isso que a gente entra num paradigma e na reflexão de não chamar mais educação à distância. Porque nesse cenário ubico, distância não existe. Que foi o primeiro cenário que a gente chama aí de The-Learning. Aprender à distância. Né? E que não tem muito contato entre professor e aluno. É naquela era lá da Web 1. Depois, olha só, quando a gente começa a ter movimento de ambientes virtuais, de fóruns, de chats, dessa troca, mas dentro da educação formal de algo sistematizado, o que acontece? A gente tem a força da colaboração, do compartilhamento. E a gente tem o e-learning. Alguns autores, como Maria Gomes, que vocês vão conhecer os textos, eles criticam até essa nomenclatura do electronic learning. Né? Criticam porque não dá conta da própria proposta em si do conceito. Né? Que ele promove esse processo, começa a promover esse processo colaborativo. O desafio aí para nós, educadores, quando começa o avanço da mobilidade, da portabilidade, aí que tá. Eu começo a colocar do meu cotidiano, esses meninos que são cibernautas, né? Que estão constantemente com esses widgets, têm a portabilidade, usam para se comunicar, usam para estar constantemente conectados. Como é que eles podem aprender na mobilidade, que é o e-learning? Como é que eles podem aprender? Como é que ele deixa de ser um vilão para ser aquele apoio? Tem muitos professores, vocês vão conhecer a professora Adelina Moura, que tive a oportunidade de pesquisar junto com ela em escolas portuguesas, que foi uma das precursoras nesse conceito. E que nos coloca por que o telefone, a tecnologia não pode ser um grande apoio. A gente tem que deixar, aí é a reviravolta, deixar de ser refém para ser um apoio para aprender. E aí começa a romper a visão de educação, e aí começa um outro movimento, né? Um outro movimento que nós, enquanto educadores, enquanto alunos, começamos a perceber um outro movimento cognitivo. E passa, devido a essa atenção
parcial e multifacetada, hiperconectada, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente aprende em qualquer lugar, em qualquer tempo. E aí sai do cenário do M-Learning e vai para o cenário da ubiquidade. Isso rompe com o modelo que... E agora, se eu posso aprender em qualquer lugar, em qualquer tempo, para que vai servir a escola? Para que vai servir sala de aula fechada? Olha, a gente não está querendo dizer que o nosso desafio da ubiquidade é acabar com a escola. Vocês vão ler textos interessantes da Lúcia Santaella, uma educadora da PUC, que nos convida a essa reflexão. Não é acabar, é compreender esse cenário complexo que a gente está vivendo. E lembram do Cibernet que a gente colocou lá no início da nossa palestra? Se apropriar disso, transmutar isso, né? Se implicar com essa mudança e dizer como é que eu posso aprender com isso. Quando eu digo esse cenário da ubiquidade, coloca com um contexto que isso é uma grande diferença. Quando se coloca essa ubiquidade, coloca o contexto de que eu não aprendo apenas no espaço escolar. Eu aprendo em rede, colaborando, cooperando com outros, né? Na cibercultura, numa cultura e que me coloca em desafio constante. E olha que coincidência histórica importante que nos coloca. Para isso, a gente precisa avançar num sentido de desenvolver o que tão a gente sonha numa perspectiva freiriana quando a gente pensa nos nossos processos didáticos pedagógicos. A autonomia, que tanto é sonhado por nós professores. A colaboração, o compartilhamento. E isso não numa perspectiva de fechar espaços de aprendizagem. Você só pode aprender aqui. Não, vai além. É engraçado quando a gente está em aula, e várias vezes eu tive em aula com alunos na graduação, na especialização, e a gente fica naquele desafio de dizer assim, meu Deus, lá vai ele olhar o celular. Se ele está olhando o telefone, é porque a minha aula não está interessando naquele momento. Mas sabe o que ele está fazendo naquele momento? Ele está pesquisando professor, acabei de achar o conceito e ampliar o conceito que a senhora está apresentando aí, didático-pedagógico, das metodologias ativas. Achei um outro autor, achei um outro artigo, vou compartilhar no nosso grupo. Ele está ali ampliando as oportunidades de acesso. Então, aprender a lidar com isso e não ter medo dessa tecnologia que está ali e que ele pode aprofundar, né, essa aprendizagem, não mais só nos espaços estanques de sala de aula, é o nosso desafio. E a nossa pergunta que a gente faz como educador, para vocês na última aula, vocês vão aprender um pouco, compreender esse cenário, esses conceitos, tá? Muitos nomes em inglês, alguns autores que vocês não conheciam, para poder vocês repensarem esse trabalho com a tecnologia educacional, implicado em transformação, em cooperação, em autonomia. A gente vai trazer algumas experiências de sugestão, principalmente algumas experiências que trabalhamos tanto em pesquisas, com a Open University, que foi uma universidade que tive a oportunidade de fazer pesquisas durante o doutorado, e que a gente construiu um trabalho de aprender em rede, que a professora Alexandra Okada nos coloca, o co-aprender, porque a partir do momento que eu faço um hangout e que eu chamo educadores que não estão ao mesmo tempo comigo, mas estão em simbiose comigo, refletindo esses conceitos, eles colaboram e constroem junto isso. E a aprendizagem não vai estar mais numa perspectiva bem behaviorista, que cada um tem o seu e cada um fica para si. Mas está ali, na troca, nas redes. Num processo de formação contínua, que ao formar o outro, ao trocar, eu me formo. E esse movimento que é fundamental a gente compreender agora com nossos novos espaços formativos. Foi diante desse desafio que a gente trouxe essa realidade para a formação de professores no Ceará.
que é que a gente fez? Foi um grande desafio, que ninguém acreditava que a gente pudesse ficar online com professores de fora do país. Fizemos algumas jornadas virtuais e que vocês podem fazer e que muitos professores depois, em outros municípios, redimensionaram e fizeram formações de troca de experiências dos seus trabalhos em laboratórios de informática, dos seus projetos que estavam acontecendo nas escolas, né? O que é que acontece? Ao passo que a gente desenvolve um desafio e uma temática, a gente propõe esse desafio, os professores pesquisam juntos, eles vão buscar as evidências, eles têm um ambiente para colaborar, compartilham links, depois eles criam seus próprios projetos, criam redes em que Quixadá está ancorado com professores lá do Sul, que está ancorado com professores de Portugal, que está ancorado com professores com as leituras lá da Open University de Londres. Isso tudo num cenário em que mobiliza uma formação continuada e constante. Essa experiência está contada aqui nessa obra. Vocês vão conhecer um pouquinho dela. A gente vai compartilhar alguns livros para vocês nos seus polos, para que vocês possam conhecer um pouco essa pluralidade comunicacional. Mas só é válida essa pluralidade comunicacional quando a gente compreende que a gente constrói nessa rede. Que esse processo vem dos alunos com relação com os professores, um trabalho de parceria, numa rede de parceria, que essa hierarquia é quebrada. Então, gente, é uma mudança significativa. A gente está acostumado com essa hierarquia nas relações professor-aluno. E isso é importante para vocês nessa disciplina, compreender esse cenário comunicacional, compreender esse cenário, essa singularidade tecnológica, essa singularidade educacional. O que é que muda? Por que então as nossas aulas ainda estão desenhadas no modelo de estímulo-resposta? Se a gente está no cenário de troca de aprendizagem em rede e de ubiquidade. Ubiquidade que a gente às vezes quer, esse ubíquo, parece que a gente quer brincar de ser Deus, né? Quer estar onipresente em todo momento. Mas esse sentimento de pertença, vocês vão ter. Vocês vão ter quando a gente fizer uma webconferência. Porque vocês não me conhecem pessoalmente. Mas a partir do momento que você está ali trocando informações comigo, mandando seus projetos, tendo feedback constante, você se sente presente, você se sente aconchegado, você se sente próximo, mesmo que esteja a vários quilômetros de distância. Isso é romper barreiras e espaços estanques de sala de aula. Isso tem que avançar para os nossos trabalhos curriculares e metodológicos. Por quê? Porque senão a gente vai estar apenas reproduzindo um modelo. Como a gente já ouve muito falar, um modelo de uma escola do século passado, enquanto a sociedade está avançando significativamente. Por isso o desafio, professor, está conosco. E você nessa especialização é fundamental aprofundar esses conceitos e compreender que precisa estar implicado nessa nova realidade. Para quê? Para realmente promover práticas sociais com as tecnologias. Práticas que mobilizem mudanças sociais. Não apenas os alunos e os jovens serem meros consumidores de aplicativos, que sejam aqueles que constroem, que colaboram, que cooperam, que criam. Eu chamo de geração C5, que conecta, cria, colabora e coopera na rede. Isso tudo só é possível com um trabalho de formação continuada. Essa especialização é o primeiro passo. Então vamos lá, conhecer as atividades e aprofundar nossas leituras.